Bom dia, pessoal. Vamos começar só para ver a organização da aula de hoje. O que está preparado para hoje, nós temos, então, dois momentos. No primeiro momento, a gente vai encerrar a leis de força central, analisando a precessão do PLL de Mercúrio, né? Fazendo todo o relato histórico onde apareceu essa anomalia experimental e chegando, claro, na finalização da teoria da relatividade de Einstein, onde ele propõe um modelo efetivo, né, para a força de perturbação já incluindo as correções da relatividade geral, a teoria que ele criou de gravitação, né? A generalização da gravitação newtoniana. Né? Depois, na segunda metade da aula, mais para o fim da aula, nós vamos começar a analisar a nova área, que é o sistema de partículas. Por enquanto, só vamos analisar a dinâmica a partir do centro de massa do sistema de partículas, né? E ver em que condições o momento linear do sistema é conservado. Antes de entrar na apresentação do PLL de Mercúrio, eu queria só revisar dois exercícios que estão nas atividades da semana passada, para a gente fazer uma análise mais acurada. Como houve algumas dúvidas de como solucionar, duas das questões eu vou só revisar elas antes de entrar na precessão, certo? Então, um dos problemas das atividades da aula passada, um deles é sobre um satélite onde a gente conhecia as informações sobre o apogeu e queríamos saber as informações sobre o perigeu. Então, por exemplo, acho que é 1 ou 4, acho que foi o primeiro livro da lista, não lembro. Mas o problema era um satélite que orbita a Terra no seu apogeu, ou seja, distância de maior aproximação da Terra. Ele vai estar a 630 quilômetros acima da superfície da Terra com uma velocidade de 7.400 metros por segundo. Então, dá informação sobre o apogeu. Não, na verdade, não tem a distância do apogeu, é só a distância a partir da superfície da Terra. Temos que somar o raio da Terra para obter realmente a distância do apogeu, mas a gente tem a velocidade no apogeu. A pergunta é qual é a velocidade no perigeu, na distância de maior aproximação da Terra, né? E qual é a distância, né, medida a partir da superfície da Terra para essa ápice ou para esse perigeu. Dado, então, os dados do apogeu, né, que é a distância de maior afastamento da Terra. Esse exercício pode ser feito de duas maneiras, eu vou apresentar as duas maneiras, né? Uma maneira de resolver é usar basicamente a conservação de energia e momento angular, né? Então, basicamente, aqui eu tenho as equações de conservação de energia e momento angular para essas duas ápices, no perigeu e no apogeu. Lembrando que no apogeu nós temos as informações, né? Então, por exemplo, a energia mecânica é conservada, e a gente sabe, por conservação, que a energia mecânica do perigeu tem que ser igual à energia mecânica no apogeu. Então, a gente pode escrever esta igualdade aqui em termos da energia cinética mais a energia potencial gravitacional para essas duas ápices, que é essa equação aqui. E a conservação do momento angular, especificamente nas ápices, o vetor posição perpendicular ao vetor é momento linear, e aí o módulo do momento angular é apenas o produto do módulo do momento com a distância, né, do centro de força até o ponto da trajetória que a gente está analisando. Né? No caso aqui são o perigeu e o apogeu, isso nos dá mais uma equação. Obviamente nós temos duas equações, duas variáveis, uma das variáveis é a velocidade no perigeu, e a outra variável é a distância do perigeu, ou seja, Vp na minha notação e Rp na minha notação. Claro, tem a simplificação das massas, na verdade essas duas equações aqui viram essas duas equações aqui que não mais envolvem a massa do satélite, né? É cancelado em um dos lados das equações. Da primeira equação, que é da conservação de momento angular, a gente consegue a relação, claro, entre a distância do perigeu dada a distância do apogeu, a menos da razão das velocidades. Né? Substituindo essa informação na segunda equação, que é a equação para as velocidades, né? A gente consegue obter uma equação do segundo grau na velocidade do perigeu em termos das constantes que são dadas, que é a velocidade no apogeu e a distância ao apogeu. Ela aparece aqui como constantes. Então, a equação de segundo grau, a gente sabe quem são as constantes aqui. Então, a princípio, nós teríamos duas soluções para as velocidades no perigeu. Né? Eu posso calcular por Bhaskara, né? Identificando quem são as constantes. Então, a constante B depende da velocidade no apogeu e da distância do apogeu. E tem uma constante C aí, que é independente, né? Que depende só das quantidades dadas, né? A velocidade do apogeu, distância do apogeu e constantes físicas, né? Então, calculando por Bhaskara, nós temos aqui até o fim, fatorando o fator
G, massa da Terra, a distância do apogeu e a velocidade do apogeu, que são dados, né? A gente consegue mostrar as duas raízes, né? No detalhamento aqui dentro da raiz quadrada, há o surgimento de um quadrado perfeito, né? Que pode ser expandido em um quadrado perfeito que está dentro da raiz quadrada. Aí nós mostramos basicamente que as duas raízes relativa à velocidade do perigeu, que é uma das informações que a gente quer, né? Qual é, que é a velocidade do perigeu? Ela é escrita em termos da distância do apogeu e a velocidade do apogeu e constantes físicas, né? G, constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra. A princípio, nós teríamos duas soluções, certo? Uma delas não é física, eu vou mostrar aqui como a órbita é fechada, né? A gente está falando de órbita fechada, se está falando perigeu e apogeu, a gente está falando pelo menos de órbita elíptica ou circular, né? O limite do... Mas basicamente são órbitas fechadas. No caso da órbita fechada, a gente sabe que a energia mecânica é menor que zero, né? Então, se a gente usar o cálculo da energia mecânica no apogeu, que é onde a gente tem as informações, a energia mecânica, claro, tem que ser menor que zero, porque a órbita é fechada. Isso tem um vínculo para as constantes físicas que aparecem aqui na solução, principalmente o termo que acompanha o mais ou menos aqui nas soluções, nas duas soluções possíveis, né? Com o fato da energia mecânica ser menor que zero em termos das informações do apogeu, uma das informações que a gente tem é que, para isso ser verdade, esta quantidade aqui tem que ser menor que 2, ou seja, é justamente esta quantidade que acompanha o 1 aqui no módulo, né, no módulo desta quantidade menos 1. Ela tem que ser menor que 2, obviamente ela é positivo definido, porque ela envolve só quantidades positivas, então, na verdade, esta quantidade que aparece aqui, ela varia entre 0, positivo definido, então 0, e no máximo 2, né? Só que nesses limites, né, entre 0 e 2, por exemplo, se esta quantidade for 0, né, nós vamos ter uma das raízes que vai dar-nos velocidade do perigeu nula, certo? E no outro limite, quando a gente vai tendendo a 2, essa quantidade também, certo? Lembrando que a gente está calculando o módulo dessa diferença. Se a gente colocar no limite de 2, de novo, nós vamos ter 0 para a velocidade no perigeu. Lembrando que velocidade nula vai violar a conservação da energia mecânica, né? Então, a segunda solução, que envolve o sinal menos aqui embaixo, ela vai dar resultados não físicos, né? Então, está claro que a solução física para a velocidade do perigeu, a partir daquela solução ali que nós calculamos, é a que tem sinal mais aqui, né? Para a gente não ter inconsistência dos valores das velocidades e automaticamente consistência com conservação da energia mecânica, né? Lembrando, então, que a velocidade do perigeu é dada em termos das constantes físicas e das informações do apogeu, a velocidade no apogeu e a distância do apogeu. Lembrando que foi dado, na verdade, a distância da superfície da Terra até o satélite relativo ao apogeu. Então, se a gente quiser calcular a distância do centro da Terra, que é o centro de força, até o satélite, que é a distância do apogeu, nós vamos ter que somar aquela altura, né, que é os 600 quilômetros acima da superfície, com o raio da Terra, que eu estou utilizando aqui, 6.371 quilômetros para o raio da Terra. Com isso, nós obtemos, então, a distância ao apogeu, desde o centro da Terra até o satélite. Lembrando que o problema é só da informação da distância a partir da superfície da Terra até o satélite no apogeu. Calculando isso, dá da ordem de 7×10⁶ metros ou 7×10⁻³ quilômetros, né? As constantes físicas que aparecem aqui, a gente pode calcular explicitamente, né? O valor da velocidade basicamente é dado pela essa normalização aqui, que eu posso calcular explicitamente, né? O produto GM, constante da gravitação universal vezes a massa da Terra, está aqui em SI, né? É o G e a massa da Terra. E dividido claro, pela distância do apogeu e a velocidade no apogeu, já em todas as quantidades em SI. É claro que eu já fiz o cancelamento, né, das potências, né? Lembrando que aqui na distância do apogeu em metros eu tenho a potência 10⁶, né? E na velocidade do apogeu a gente tem 7.400, né, já em potência de 10 metros por segundo, né? Dá esta quantidade. Lembrando que aqui eu já fiz cancelamento das quantidades relevantes, né? E a gente vai obter em SI, né, 769, né, 7,7, quase 10⁻³ metros por segundo para velocidade, para essa normalização aqui na frente em unidades do SI em metros por segundo. Lembrando que ainda nós temos que calcular a quantidade que está dentro
do módulo, né, lá, então, que é o quadrado da velocidade do apogeu multiplicado pela distância do apogeu dividido por Gm, né. Aqui, claro, nós podemos calcular isso em termos da velocidade no apogeu. E esta quantidade física que nós acabamos de calcular, né, eu posso reescrever isso em termos do produto Gm dividido por a distância no apogeu e a velocidade no apogeu, que a gente acabou de calcular. Fazendo essa conta, obviamente, sabendo a velocidade do apogeu e a conta anterior, a gente obtém quanto é que é a quantidade que entra aqui no módulo, né? Menos 1. Isso é quase 1, é muito próximo de 1, certo? Então, calculando numericamente, né, a normalização, 1 mais o módulo da diferença, né, isso vai dar da ordem de 7.991 metros por segundo no sistema de unidades internacionais, né, a velocidade no perigeu, sabido as informações do apogeu. Sabida a velocidade no perigeu, a gente pode usar, então, a conservação do momento angular, que relaciona as distâncias nas ábsides, né, perigeu e apogeu, a menos da razão entre as velocidades no apogeu e no perigeu, como a gente acabou de calcular a velocidade no perigeu e sabemos a velocidade no apogeu, fazemos a razão, multiplicamos pela distância do apogeu em quilômetros, se a gente quiser, e a gente pode obter, então, a velocidade no perigeu em quilômetros, né? 7,5 por aí, 10 na 3 quilômetros. É proporcional à distância do perigeu nas unidades que a gente quer, do apogeu nas unidades que a gente quer, por exemplo, está dado em quilômetros, né? A distância, essa é a distância do perigeu, né? Desde o centro da Terra até o satélite. Então, a gente quer saber a distância medida a partir da superfície da Terra até o ponto de perigeu. Claro, a gente vai subtrair dessa distância, 6,5 10 na 3, o raio da Terra. Isso vai dar, então, 112 quilômetros acima da superfície da Terra, como a distância correspondente para o perigeu. Então, a gente resolve esse problema. Uma das maneiras de resolver é utilizando conservação da energia mecânica e conservação do momento angular, né? Essas duas leis de conservação gerais, sabendo as informações dessas quantidades nas ábsides, né? A informação de uma ábside me informa, usando as duas equações, informa a velocidade e a distância na outra ábside. Né? O segundo método de resolver alternativo é obter informação para a velocidade e a distância no perigeu a partir de se saber o valor do semi-eixo maior da elipse, né? Assumindo que a órbita é elíptica, nós mostramos em aula que o semi-eixo maior da elipse está relacionado, então, com o módulo da energia mecânica, né? Numa lei de campo de força central, cuja normalização é C maiúsculo, né? O semi-eixo maior da elipse é C maiúsculo, a normalização do campo de força, dividido por 2 vezes o módulo da energia mecânica. No caso da gravitação, que é o que nós estamos analisando aqui, né? A constante C é a constante de gravitação universal newtoniana e o produto das massas, no caso das partículas que estão interagindo, dos sistemas que estão interagindo gravitacionalmente, como é o satélite, né? É a massa produto da massa da Terra com a massa do satélite, né? Eu posso escrever, então, o semi-eixo maior da elipse do satélite, da órbita elíptica do satélite, em termos, aqui no denominador, da quantidade 2 vezes o módulo da energia mecânica dividido por a massa do satélite. Então, eu escrevo, como a gente já escreveu, né, a energia mecânica usando a informação da velocidade do apogeu e a distância no apogeu, calculamos quanto é que é 2 vezes a energia mecânica dividido por m, que é o denominador aqui na expressão do semi-eixo maior da elipse, né? Obviamente, quando eu divido pela massa, a massa do satélite perde essa informação, né? Então, tudo isso, esse valor 2, energia mecânica dividido por m, é só escrito em termos da velocidade no apogeu e a distância até o apogeu. Substituímos isso lá, lembrando que é em módulo da energia mecânica, né? Substituímos na expressão do semi-eixo, né? E aí nós, figurando aqui no denominador a quantidade Gm, onde massa é a massa da Terra, né? Gm dividido pela distância no apogeu, a gente escreve finalmente quanto é que é o semi-eixo maior da elipse em termos só das quantidades do apogeu, tanto a distância do apogeu quanto a velocidade no apogeu, a menos das constantes físicas, né? Como a gente já tem essa quantidade aqui, é aquela que aparece dentro daquela diferença ali nas raízes, a gente já calculou quanto é que é essa quantidade, e a distância do apogeu é conhecida, então é só substituir a distância do apogeu já calculada e aquela diferença ali, né? Menos 2 agora no caso. Isso vai dar como distância do semi-eixo, né? Tamanho do semi-eixo maior dele, 6,7, 10 na 3 quilômetros é o valor do semi-eixo. Com o valor do semi-eixo maior da elipse, a gente lembra, né, que a soma dos dois pontos
dos dois pontos de retorno radial, né, as duas ápices, né, a distância no apogeu mais a distância no perigeu, que tem o gráfico, né, aqui está a origem também de coordenadas, eu tenho a órbita elíptica, aqui eu tenho a distância do perigeu, a distância do apogeu, a gente sabe, já viu isso da geometria da elipse, né, que a soma da distância do perigeu e do apogeu nos dá 2 vezes o semi-eixo maior da elipse, né. Então a gente sabe que a soma dessas distâncias, a distância do apogeu mais a distância do perigeu, nos dá 2 vezes o semi-eixo maior da elipse. Isso significa que a gente pode escrever, então, a distância do perigeu a partir da distância do apogeu, subtraindo, então, 2A, né, da distância do apogeu. Como a gente tem já a distância, a semi-eixo maior da elipse, a gente pode calcular explicitamente quanto é que é a distância ao perigeu. Então, a distância ao perigeu dá 6.483 km, usando informação sobre o semi-eixo da elipse, né? Claro que a distância a partir da superfície é essa quantidade menos o da Terra, que dá, de novo, os 112 quilômetros, né? E, obviamente, usando a conservação de momento angular nas ápices, né, a gente pode relacionar as velocidades agora, né? As velocidades estão relacionadas a menos da razão entre as distâncias do apogeu e do perigeu. Então, de novo, usando a conservação do momento angular para obter a relação entre as velocidades. Então, a gente consegue obter a velocidade no perigeu a partir da velocidade do apogeu, a menos das razões das ápices, né, das distâncias do apogeu pelo perigeu, que a gente já calculou, e de novo obtemos a mesma quantidade, 7.991 metros por segundo, uma velocidade no perigeu. São duas maneiras de resolver, uma usando conservação de energia mecânica e momento angular, e a outra usando basicamente a informação sobre o semi-eixo maior da elipse e a relação da soma das distâncias do apogeu e perigeu com 2 vezes o semi-eixo maior da elipse. Um outro problema que tem, eu acho que o primeiro da aula passada, é da informação sobre o cometa que orbita o Sol com velocidade em perigeu de 64 km por segundo, e a distância do perigeu é dada, 64,5 10 na 6 km, então são dadas de novo informações sobre o perigeu aqui, e quer saber qual é que é o período de órbita, só com essas duas informações, tá? Uma das maneiras de resolver, que eu vou fazer aqui, é obter, então, para calcular o período, primeiro o semi-eixo maior da elipse. O semi-eixo maior da elipse A, como no caso anterior, a gente pode escrever ele em termos do módulo da energia mecânica, né? No caso da gravitação. De novo, então, eu vou ter que calcular no denominador a razão 2 vezes o módulo da energia mecânica dividido por m. Claro que eu posso calcular a energia mecânica usando as informações do perigeu, né? Do cometa, porque eu tenho a velocidade e a distância. Eu vou escrever a energia cinética e a energia potencial relativo ao perigeu, né? E se eu sei a energia mecânica, 2 vezes o módulo da energia mecânica dividido pela massa nos dá informação, como no caso anterior. Então, basta calcular, como no caso anterior, estas quantidades aqui, né? O semi-eixo é proporcional à distância ao perigeu, e aqui embaixo nós temos a razão da velocidade do perigeu, dividido por uma quantidade que é Gm dividido pela velocidade do perigeu, multiplicado pela distância no perigeu, né? As quantidades em si nós podemos calcular, né? Esta quantidade que está abaixo da velocidade do perigeu, que é o Gm dividido pelo produto da velocidade, pela distância, pode ser calculada a partir dos dados do problema, né? Isso é adimensional, então, colocando todas nas mesmas unidades, que é as unidades SI, né? O G, o M, o V e o R em SI, nós vamos obter 3,10⁴ metros por segundo, ou 3,2 10 na 4 metros por segundo, ou 3,2 10 na 1, né? 10 na 1 quilômetros por segundo, como esta quantidade que está aqui, ela vai dividir, então, a velocidade no perigeu. Então, se eu dividir a velocidade no perigeu pelo 3,2 10 vezes 10 na 1 quilômetros por segundo, né? Nós temos aqui, isso vai dar algo que é muito perto de 2. Obviamente, eu tenho que usar uma quantidade grande de dígitos depois da vírgula, mas é 1,99, mas é muito próximo de 2. Lembrando que é muito próximo de 2, a gente tem quase uma divergência aqui no denominador quando a gente for calcular o semi-eixo maior da elipse, né? Então, o semi-eixo maior da elipse é a distância do perigeu em quilômetros, né? Dividido pela essa diferença que a gente pode calcular, que é da ordem de quase zero, um número muito pequeno, né? Aqui eu vou usar várias casas depois da vírgula, isso dá essa diferença dá da ordem de 8,7 8,712, 10 na menos 3, né?
E aí a gente pode calcular quanto é que é o semi-eixo maior da elipse, é 7 10 na 9 quilômetros. Com o semi-eixo maior da elipse calculado, nós podemos calcular então pela terceira lei de Kepler, ou a relação entre o quadrado do período de órbita elíptica com o semi-eixo da órbita elíptica. A gente tem a relação que o período é proporcional, e a constante de proporcionalidade é proporcional à quantidade, o inverso da raiz quadrada da quantidade g vezes m, né? E o semi-eixo na potência 3 meios. Como a gente tem o semi-eixo em quilômetros, transformamos para metro, nós obtemos, claro, colocando gm em unidades do SI, né? Nós obtemos em segundos quanto é que é o período de órbita, né? 10 na 10, da ordem de 10 na 10 segundos. Como a gente quer em anos a informação, né? Acho que o problema era em quantos anos era o período de órbita, a gente faz a conversão de unidades, né? 10 na 10 segundos, e o efeito de conversão aqui, a gente sabe que um ano é aproximadamente uma forma mnemônica, né? Rápida de transformar ano em segundo. Isso é π 10 na 7 segundos, um ano, né? E a gente transforma esse 10 na 10 segundos em anos. Isso dá da ordem de 3 vezes 10 na 2 anos, ou seja, da ordem de 300 anos, né? Então, aqui a informação é só calcular o semi-eixo a partir da informação da energia mecânica e depois usar a informação do período como sendo proporcional a semi-eixo no maior da elipse na potência 3 meios, né? Terceira lei de Kepler, ou a relação entre o quadrado do período com o cubo do semi-eixo maior da elipse, né? Muito bem, agora vamos entrar nos assuntos da aula de hoje, que é a apreciação de Mercúrio, e depois começar a introduzir a questão do sistema de partículas. De agora a gente só tinha analisado basicamente sistemas de partícula única, né? O caso de partícula única, ou aqui no campo de força central, um sistema de duas partículas, né? A gente vai depois generalizar para o caso geral, tanto com distribuição discreta quanto distribuição contínua de massa, certo? Então, só para lembrar qual é que é o problema da precessão do periélio de Mercúrio, lembrando que o periélio é o perigeu, né? É o pericentro, né? Da órbita, ou seja, a distância de maior aproximação do Sol relativa à órbita de Mercúrio. Lembrando que o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então efeitos gravitacionais são mais intensos com Mercúrio que relativo aos outros planetas, né? Já é sabido desde o final do século XIX, na meados do século XIX, né, que tem um problema, né, com o periélio de Mercúrio. Há uma precessão do periélio. Precessão, a gente mostrou já na aula passada o que ocorre, né, o efeito da perturbação sobre uma órbita originalmente fechada, né, sujeita à lei do inverso quadrado da distância atrativa, que é o caso da gravitação, né, da interação Sol-planeta. O efeito da perturbação, que seria a interação desse planeta com os outros planetas do sistema solar, da forma de uma força efetiva, além da principal, da interação Sol-planeta, né, é perturbar a órbita, e o efeito da perturbação da órbita é mudar de localização o pericentro a cada período de revolução. Isso é precessão do periélio, ou seja, a mudança da localização do pericentro a cada período de revolução. No caso do Mercúrio, já se sabia que Mercúrio tem precessão do seu pericentro, do seu periélio, né? Desde os meados do século XIX, certo? Esse autor aqui, ou esse pesquisador, né, o Urbain Le Verrier, em 1845, né, calculou em mecânica clássica, né, qual é que seria a predição para a precessão do Mercúrio, como a gente fez um exemplo na aula passada de como calcular, né? Se eu tenho um modelo para força efetiva de perturbação, eu consigo calcular qual é que é a velocidade de precessão. Basicamente, na aula passada a gente usou um modelo onde a lei de perturbação era uma lei do inverso do cubo da distância repulsivo. Eu mostrei o que acontece, eu tenho uma recessão do pericentro, né? Mas o Le Verrier fez esta conta, né? Então ele obteve uma expressão para a força de perturbação e calculou, predisse, né, em mecânica clássica, usando mecânica newtoniana, né, qual é que seria a velocidade de precessão. A diferença entre o valor da precessão medida experimentalmente pelos astrônomos e a predição em mecânica clássica feita por Le Verrier tinha uma diferença de 16 segundos de arco por ano como diferença. Então, teria uma anomalia experimental onde a predição da mecânica clássica
está diferente do experimental por um fator 16 arco de segundo. Lembrando que em 1845, os planetas conhecidos não incluía Netuno, certo? Netuno não estava incluído. Então, o próprio Leverrier, em 1869, alguns anos depois, né, uns 20 anos depois, um pouquinho mais de 20 anos depois, né, ele refez o cálculo de mecânica clássica, incluindo a influência de Mercúrio, porque ele foi um dos que predisse, com outro autor, que é o Coach, né, a existência de um outro planeta, além dos conhecidos no meados do século XIX, né? Ou seja, ele incluiu o Netuno, recalculou a velocidade de precessão, incluindo esse novo planeta, e aí ele obteve, então, 527 segundos de arco como velocidade de precessão teórico em mecânica clássica, né? Já incluindo o Netuno, e aí a medida experimental da época era 565 segundos de arco por século para a velocidade de precessão do Mercúrio. Isso continua dando um déficit, até aumentou, na verdade, o déficit para 38 segundos de arco, que é a diferença entre o teórico e o experimental. Então, a diferença do experimental com o teórico dá uma diferença de quase 40 segundos de arco por século, de diferença que não tem explicação newtoniana. Então, usando todos os planetas conhecidos, incluindo incluindo Netuno, perdão, ainda há uma diferença na velocidade de precessão medida com uma teórica e mecânica clássica. Tá? Isso já é final do século XIX, né, 1869. Obviamente, no início do século XX, tem medidas de precisão, né, para a velocidade de precessão de Mercúrio. As medidas do início do século XX nos dão já algo que é 575 segundos de arco por século para velocidade de precessão. Isso significa que a cada órbita, né, ou seja, a cada período de revolução, ou seja, a cada século, eu tenho uma mudança do perigeu de 575 segundos de arco, né, a cada século. Isso é quanto muda o ângulo relativo onde estava localizado anteriormente o perigeu. Né? Ou seja, lembrando que precessão é mudança do perigeu a cada período de revolução, que aqui está escrito em unidades de século, né, terrestres, né. Bom, a medida é 575, um pouquinho diferente do caso final do século XIX, mas esse é basicamente o valor que se tinha no início do século XX. E a predição teórica, né, mais refinada, continuava dando diferença, né, incluindo todos os planetas conhecidos até o início do século XX, ou seja, todos que a gente conhece até agora, né, dava como predição 532 arco de segundo por século, como predição da mecânica clássica, né? Então, a discrepância no início do século XX, né, para a diferença entre o medido e o predito em mecânica clássica, continuava dando algo que é da ordem de 40, na verdade, no início do século XX era 43 segundos de arco por século, como a diferença entre o experimental, a velocidade de precessão experimental medida para Mercúrio, e a predição em mecânica clássica, que não tinha explicação, né, nenhuma, né. Essa discrepância em mecânica clássica não tem explicação, não tem nenhum outro efeito que poderia explicar essa diferença de 43 segundos de arco por século entre o medido e o teórico, né, que é o 532. Certo? O Einstein vai mostrar isso em 1916, ou seja, início do século XX, né, usando que ele acabou de construir em 1915, né, a sua teoria da gravitação universal einsteiniana, né, em 1915, né, ele vai aplicar a teoria da relatividade geral, né, que é a teoria da gravitação do Einstein, né, para calcular fazer predição com essa teoria da relatividade geral, a predição para a precessão de órbita de Mercúrio. Então, ele vai utilizar a relatividade geral e vai fazer um modelo na relatividade geral, né? Qual é que é a expressão para a força de perturbação, incluindo toda a interação clássica dos outros planetas com Mercúrio, que é o que era feito até o início do século XX, mais a correção relativística na relatividade geral, né, na gravitação einsteiniana, para o efeito do Sol sobre o Mercúrio. Como o Mercúrio é o mais próximo do Sol, ele provavelmente vai obter a maior correção relativística, né, além da gravitação clássica, né, newtoniana,
no caso. Então, aqui eu só vou colocar a expressão que o Einstein usou para a força de perturbação. Claro, a força principal da interação do Mercúrio com o Sol é a lei do inverso quadrado da distância atrativa, né? E o Einstein, então, modelou então, a sua parametrização para a força de perturbação. No caso do Einstein, ele vai assumir, então, que é atrativa, lei do inverso da potência quarta da distância radial, com uma constante de normalização, que aqui está chamado de gama, que é predita na teoria da relatividade geral dele, né? A lei da gravitação universal einsteiniana, né? Relatividade geral. Lembrando que esse termo aqui é uma perturbação, ele é menor que o termo principal, ou seja, a C sobre R quadrado, né, que é a lei principal de força entre o Sol e Mercúrio, é muito maior que essa força perturbativa que tem módulo, né, gama, sobre R na quarta. Lembrando que o C aqui é, na gravitação universal, é o produto da constante de gravitação universal newtoniana multiplicada pela massa do Sol, né, massa do Sol vezes a massa de Mercúrio. Então aqui nós temos a força perturbativa, já incluindo aqui no modelo do Einstein a correção da relatividade geral. Então na relatividade geral, aquele fator gama, ele depende do produto Gm, mas também do momento angular quadrado da órbita de Mercúrio, dividido por m, massa de Mercúrio, vezes c ao quadrado, onde c é a velocidade da luz, né? No vácuo, 8 metros por segundo. Certo? Como é que ele vai calcular a velocidade de precessão? A gente pode calcular a velocidade de precessão a partir do ângulo absidal, que a gente calculou algumas aulas atrás, né? Ou seja, a diferença do ângulo absidal com π ou 2π, né? Na verdade, π, né? A diferença entre o ângulo absidal e π vai te dar qual é que é a velocidade de precessão, né? Qual é que é o shift no esperado sem perturbação comparado com a perturbação, né? Então, a gente aprendeu a calcular quanto é que é um... Lembrando que a órbita de Mercúrio é quase circular, né? Ela é elíptica, mas com quase epsilon, com a excentricidade quase zero, né? Mas o ângulo absidal, a gente mostrou explicitamente, o ângulo absidal pode ser calculado a partir da lei de força calculada no... A lei de força e a derivada da lei de força, né? Calculada no raio de trajetória circular, né? Original sem perturbação. Certo? Então, no caso de Mercúrio, a lei de força, né? Utilizada é a lei de força central usual, que é a gravitação, a lei do inverso quadrado da distância, e também a correção quártica, né? Atrativa quártica. Então, aqui eu estou calculando quanto é que a lei de força completa, já com a perturbação, calculada na distância radial associado a órbitas circulares sem perturbação, né, que é o R bar. Calculamos aqui, né, aqui eu já fatorei o menos C sobre R quadrado, que é o termo em comum. Nós vamos precisar calcular também quanto é que é a derivada da lei de força, que está escrito quanto é que é a derivada da lei de força, incluindo o termo principal e o termo corretivo, né, aqui, então envolve R cubo e R na quinta. Lembrando que na expressão do ângulo absidal a gente vai precisar o produto R barra vezes a derivada do campo de força calculado em R bar. Então, fizemos esse produto aqui explícito, né? Fatoramos de novo 2C sobre R barra quadrado, né? E substituímos na expressão do ângulo absidal, né? O ângulo absidal, então, é π, a potência na menos 1 meio. Dentro dessa potência na menos 1 meio, nós temos 3 menos o produto R barra vezes F', que é esta quantidade aqui. Tem mais, né? E dividido pela própria lei de força calculada em R barra, né? Que é esta quantidade aqui. Então, a razão dessas duas quantidades, esta por esta, está aqui explicitamente. E aí, dá para ver que nós podemos calcular o ângulo absidal em termos do fator gama, a constante C e do raio de órbita circular sem perturbação, que é o R barra, né? Aqui é só truques matemáticos, né? A analiticidade, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos gama sobre CR2, apenas uma manipulação matemática, para a gente obter algumas quantidades que a gente pode simplificar a expressão do ângulo absidal. Tá? Então, eu fiz multiplicação em cima e embaixo por esta quantidade aqui. Fazemos o produto em cima, né? Nós vamos ter os termos correspondentes ao produto, os 4 termos correspondentes a esse produto aqui, né? E embaixo, claro, a gente tem uma simplificação, né? A gente tem A mais B, A menos B, então vamos ter embaixo 1 menos gama 2 C2 sobre R na quarta, né?
Como a gente mostrou, né, como o segundo termo que cai com a potência quártica na distância atrativa, que é a lei de perturbação, a lei de força perturbativa do Einstein, né, na sua teoria da relatividade geral, a gente sabe que C sobre R2 é muito maior que gama sobre R na quarta, porque gama sobre R na quarta é uma perturbação, né, é muito menor que o termo principal. Essa relação aqui, que dá a relação da perturbação com o principal, nos informa, né, que o gama sobre R quadrado dividido por C, né, é muito menor que 1. Tá claro aqui, né, se eu passar o R quadrado para o lado direito e o C para baixo, a gente vai ver que esta quantidade é muito menor que 1, ou seja, muito pequena, né? E, obviamente, o quadrado dessa quantidade gama C sobre R2 também é muito pequeno. Então, esta quantidade que está aqui, né, que aparece aqui e aparece aqui também, né, é muito menor que 1 e ela pode ser desconsiderada. Então, a gente pode calcular aproximadamente o valor do ângulo abscidal, lembrando que a razão gama C sobre R2 é muito menor que 1 e pode ser desconsiderado. Obviamente, aqui eu tenho a equação completa para o ângulo abscidal, mas eu posso obter, então, uma aproximação para o ângulo abscidal, né, usando a correção relativística do Einstein para a força perturbativa. Obviamente, então, este termo aqui e este termo aqui podem ser desconsiderados, e aí te sobra uma expressão um pouquinho mais simplificada, que restou ali em cima, né, para o ângulo abscidal, a sua aproximação, que está em boa ordem de grandeza, porque realmente a gente tem o quadrado de um termo muito menor que 1, que deve ser uma correção muito pequena à expressão, né. Bom, trabalhando um pouquinho mais aqui, a gente obtém, então, aqui, fazendo as subtrações, né, a gente consegue calcular que o ângulo abscidal é π, a potência menos 1 meio desta quantidade, né, 1 menos 2 gama por C R2 barra ao quadrado, lembrando que o R barra é o raio de órbita circular estável sem perturbação, né. Lembrando que gama sobre CR2 é muito menor que 1, né? Então, ainda podemos fazer mais uma aproximação, que é fazer expansão. Se esse termo que está aqui acompanhando 2 é pequeno, né, a gente ainda pode fazer expansão dessa raiz quadrada, né? Ou seja, a função 1 menos u na menos 1 meio com 1 muito menor que 1, a gente pode fazer expansão em Taylor. Os primeiros dois termos da expansão em Taylor é 1 sobre u sobre 2, onde u, no nosso caso, é 2 gama sobre c r barra quadrado, né? E aí a gente ainda pode fazer uma segunda escrita, né, uma segunda simplificação para o ângulo abscidal, certo? O ângulo abscidal, então, é da ordem de π, 1 mais, né, 1 mais gama sobre c r quadrado, r barra quadrado. Então, a gente pode calcular o ângulo abscidal aproximadamente em termos do fator gama, que é conhecido na teoria da relatividade geral de Einstein, ele calculou explicitamente, né? E a constante C, que é conhecida nossa, e a raio de órbita circular estável sem perturbação, que está associado com o período de órbita, né, do Mercúrio, uma informação experimental, né. Lembrando que se a gente calcular, se a gente botar aqui nessa expressão do ângulo abscidal gama igual a zero, né, ou seja, desliga a perturbação, a gente vai obter então o ângulo abscidal π, que é o que a gente sabe que é o ângulo abscidal associado à órbita fechada, a lei do inverso quadrado da distância, como a gente mostrou há algumas aulas atrás, né, há 2 aulas atrás, que o ângulo abscidal para a lei do inverso quadrado da distância atrativo é π, exatamente π, e esta condição que o ângulo abscidal ser π, ou seja, uma fração racional de π, corresponde a órbitas fechadas. A gente até comentou, né, que existe um teorema, que é o teorema de Bertrand, que garante, né, que as duas únicas leis de força que nos dão órbitas fechadas, né, são as leis de força atrativo, lei do inverso quadrado da distância e elástico, né? Só tem 2 leis de força que nos dão órbitas fechadas, né? A partir da informação do ângulo abscidal, a gente mostrou que a órbita fechada, ou seja, órbitas fechadas estão associadas com o ângulo abscidal, que são frações racionais de π, que é o caso aqui, né? É 1 vezes π para a órbita fechada para a gravitação, né? Então, a gente já sabe. Obviamente, o que a gente obteve aqui é uma alteração do ângulo abscidal como resultado da perturbação, né? A gente tem uma adição sobre π, né, proporcional ao fator gama, que tem a ver com a normalização da força de perturbação. Então, a alteração do ângulo abscidal, que vai dar origem à velocidade de precessão,
é proporcional, então, ao fator gama na teoria da relatividade geral do Einstein. Né? Então, aqui eu vou definir o que é velocidade de precessão. Na verdade, é a diferença de 2 vezes o ângulo absidal com 2π. Né? O 2π é sem perturbar, e 2 vezes o ângulo absidal é o resultado com a perturbação, onde o gama aparece explicitamente ali no resultado do ângulo absidal com a perturbação. Velocidade de precessão é diferença de ângulo por, né, diferença de ângulo com perturbação e sem perturbação, dividido pelo período, né, orbital. Então, a definição de velocidade de precessão, que eu estou chamando de ΔΦ, é a diferença de 2 vezes o ângulo absidal perturbado, menos o 2π, que seria 2 vezes o ângulo absidal sem perturbação, dividido pelo período de órbita. Obviamente, isso aqui dá a velocidade em radianos por período, né, de órbita, ou radianos por segundo, ou radianos por ano. Ano, em geral, é escrito, a velocidade de precessão é escrita em segundo de arco por século, né? Mas, obviamente, quando eu faço aqui o cálculo, né, da diferença de 2 vezes o ângulo absidal com 2π, na nossa aproximação aqui, né, claro que eu posso usar a conta completa, que envolve a raiz quadrada, etc., mas na nossa aproximação, essa diferença aqui é tranquila de calcular, ela é justamente 2π multiplicado por gama CR barra quadrado, né? A diferença entre 2 ângulo absidal perturbado menos 2π dá exatamente esta quantidade, que depende do fator gama na teoria do Einstein, né? Dividido pelo período de órbita, né? Período de revolução angular, né? Orbital do Mercúrio, né? Se eu conseguir calcular esta razão, eu vou obter, então, a predição para a velocidade de precessão de Mercúrio, já na teoria einsteiniana, onde toda a informação da relatividade geral está no fator gama aqui. Lembrando que aqui o θ, né, é o período de órbita do planeta, que no caso é o Mercúrio, que a gente está tentando calcular a velocidade de precessão de Mercúrio. Né? Aqui eu vou só brincar um pouquinho como a gente vai calcular numericamente aquele fator que aparece ali na velocidade de precessão, que no caso do Einstein é gama sobre C R quadrado, né, R barra 2, né, certo? Lembrando, o gama aqui no Einstein é 3 L quadrado dividido pela massa do planeta multiplicado por C quadrado, né? A constante C maiúscula, né, na gravitação é G, o produto da massa do Sol com a massa do Mercúrio, e o R barra quadrado, onde R barra é o raio de órbita circular estável sem perturbação. Fazendo o cancelamento, isso, obviamente, essa quantidade que aparece aqui na velocidade de precessão predita, né? Ela depende do quadrado do momento angular da órbita do Mercúrio e, basicamente, o raio de órbita circular. São as informações, e a massa de Mercúrio que a gente precisa calcular, né? Essas informações do quadrado do momento angular e o raio de órbita pode ser calculada a partir da condição de estabilidade da órbita circular com raio R barra, quando está sujeito a uma perturbação, né? Como a gente viu em algumas aulas atrás. A gente, 2 aulas atrás, não sei se 2 ou 3 aulas atrás, a gente mostrou qual é que são as 2 condições para estabilidade de órbita circular, né? Eram 2 condições, né? Uma que era o raio de órbita circular é um ponto de extremo e a outra que o raio de órbita circular é um ponto de mínimo da energia potencial efetiva. A primeira condição, que R barra é um ponto de extremo da energia potencial efetiva, né? Nós mostramos que a lei de força calculada no raio de órbita circular tem que valer menos L quadrado sobre a massa dividido por R barra ao cubo para que seja satisfeita a condição que R barra seja um ponto de extremo da energia potencial efetiva, né? Que é a primeira condição de estabilidade de órbita circular. No caso da órbita de Mercúrio, a gente sabe a lei de força, né? Sem perturbação, né? É lei do inverso quadrado da distância atrativa. E aí a gente, obviamente, consegue relacionar, usando a primeira condição de estabilidade de órbita circular sem perturbação, quanto é que vale o quadrado do momento angular em termos do R barra, né? Então, a primeira condição de estabilidade de órbita circular relaciona o L quadrado com a massa de Mercúrio, a constante C e o raio de órbita circular. Desta equação aqui, que é a primeira condição de estabilidade da órbita circular sem perturbação, a gente consegue mostrar que L2, né, o quadrado do momento angular, é a massa de Mercúrio vezes a constante C multiplicada por R barra. Então, aqui a gente pode escrever
na expressão do gama, no lugar do L quadrado, escrever ela em termos do raio de órbita circular estável, né, sem perturbação, que é o R bar. Então, eu coloco essa informação aqui do L quadrado, né, 3 vezes L quadrado, e as quantidades que a gente tem aqui embaixo. Obviamente, aqui temos o L quadrado é MC R bar, né, o L quadrado é esta quantidade. Obviamente, ainda temos um cancelamento, né, a gente consegue mostrar, então, que gama C sobre R2, basicamente, pode ser escrito como 3 produto GM, né, onde M, claro, é a massa do Sol, que é a fonte, né, do campo gravitacional, dividido por a velocidade da luz ao quadrado e o raio de órbita circular, a R bar, né. O raio de órbita circular a gente pode escrever em termos do período de órbita, né, lembrando que, como o Mercúrio tem uma órbita quase circular, né, o semi-eixo maior da elipse associado à órbita elíptica de Mercúrio é aproximadamente circular com um raio R barra, né. Então, eu posso escrever, então, o período de órbita de Mercúrio em termos do raio de órbita circular R barra, assumindo que o semi-eixo maior é aproximadamente o raio de órbita. Com isso, eu consigo, então, escrever o que eu estou fazendo. Eu consigo, usando a terceira lei de Kepler, né? A gente pode escrever a constante Gm, que aparece aqui, em termos do período de órbita de Mercúrio, que eu estou chamando de T0, né? Então, eu posso escrever Gm em termos do raio de órbita circular R barra, na potência cúbica, né, usando a terceira lei de Kepler, e o quadrado do período de órbita. Então, são truques aqui para escrever a expressão gama sobre CR quadrado, que aparece na expressão predita da velocidade de precessão, em termos de quantidades conhecidas, né, que é o período, por exemplo, o raio de órbita circular e o período de órbita de Mercúrio, né. Então, finalmente, né, a gente consegue escrever a razão gama sobre CR quadrado em termos do raio de órbita circular de Mercúrio e o seu período de revolução, né, na sua órbita circular. Isso vai dar 12π ao quadrado, né, substituindo aqui as quantidades, né, que a gente precisa, né, vou substituir então Gm em termos do período de órbita e do raio de órbita circular, né. Isso dá então gama sobre CR quadrado, né, CR barra quadrado, em termos de 12π ao quadrado, R barra ao quadrado, C2 aqui é a velocidade da luz ao quadrado, período de órbita de Mercúrio ao quadrado. E aí, sim, a gente pode substituir isso na expressão para a velocidade de precessão ΔΦ, né? Colocamos ΔΦ, então vai ser 2π, que multiplica esta razão, dividido pelo período de órbita. Substituímos, então, a expressão que a gente acabou de demonstrar, né, a partir do período de órbita e do raio de órbita circular, né? E aí a gente tem a expressão teórica de quanto é que é a velocidade de precessão predita pelo Einstein, né? Vai precisar, então, saber informação sobre o período de órbita de Mercúrio e o raio de órbita circular R barra. São as duas informações experimentais que são utilizadas nesse modelo do Einstein para perturbação, já incluindo a correção da relatividade geral, para a velocidade de precessão. Vamos calcular numericamente, né? Lembrando que essa expressão aqui é aproximada, né? A gente não está usando a expressão completa, está usando uma expressão aproximada, que em boa ordem de grandeza é válida, né? A gente mostrou que para chegar nessa expressão a gente usou algumas considerações válidas de quanto é as quantidades pequenas aqui na perturbação. Bom, o período de órbita de Mercúrio é conhecido, né? Ele é 0,241, é 20%, né? 0,241 vezes o período de órbita terrestre, né? O T da Terra é 1 ano, né? Então, ou seja, o período de Mercúrio, o período de órbita de Mercúrio é 0,241 vezes 1 ano, né? Lembrando que isso em segundos, né? Lembrando que a transformação de ano para segundo é π10 na 7, né? Isso dá da ordem de 7,69, quase 8, 10 na 6 segundos. Então, aqui eu estou escrevendo o período de órbita de Mercúrio em unidades de segundos, sabendo que ele é da ordem de 25% do período de órbita terrestre, que é 1 ano. O raio médio orbital de Mercúrio, também é conhecido experimentalmente na astronomia, né? O raio médio de órbita que é o R barra para nós, né? É 5,79, 10 na 10 metros. Esse é o período de órbita, então nós sabemos as duas informações sobre Mercúrio, né? O período de órbita em segundos, que é proporcional ao terrestre, né? 25% terrestre, e o raio médio, que é conhecido também. Com essas duas informações, o período de órbita, que aparece duas vezes aqui nessa expressão, né?
e o raio de órbita circular, médio, né, a gente consegue calcular explicitamente a velocidade de precessão numericamente em unidades do SI, né? Aqui claramente, né? O ΔΦ, então, é 24π ao cubo, né? 24π ao cubo. O raio de órbita circular ao quadrado, então esta quantidade aqui ao quadrado, né? Dividido por o período ao quadrado. Aqui. Acho que tem um probleminha aqui, é 7,69. Aqui é 7, não é 4, né? Ao quadrado, período de órbita ao quadrado, dividido por c, velocidade da luz ao quadrado, 3 10 na 8 metros por segundo ao quadrado, tudo em SI, tá? Dividido pelo período de órbita, né? Também vai ser em SI. Aqui em cima, em radianos, né? Pode estar usando unidades SI, vai ser em radianos o ângulo, né? A diferença de ângulo aqui em cima, né? Isso vai dar 468 10 na menos 7 radianos pelo período de órbita. Com o período de órbita, a gente pode calcular em unidades de ano, né? É 25%, ou seja, 24% do período de órbita terrestre, que é um ano, né? Então, a velocidade de precessão é o 468, 10 na 7 radianos, por 0,241 ano, né? Onde eu escrevi aqui o período de órbita em unidades de ano. Então, a velocidade de precessão aqui está escrita em radianos por ano. Lembrando que a medida experimental da velocidade de precessão está em segundo de arco por século. Em geral, essa é a medida, né? Então, eu só vou fazer finalmente a transformação de radiano por ano para segundo de arco por século, né? Então, o delta fica calculado. Bom, o fator numérico que continua sendo 468, 10 na menos 7 radianos. Primeiro eu vou fazer a transformação de radiano para segundo de arco, né? Ou seja, a gente sabe que 2π radianos é 360 graus, aí eu transformo de radiano para graus. Transformado de radianos para graus, aí transformamos de grau para segundo de arco. Tá? A gente sabe que 1 grau é 3.600 segundos de arco. Então a gente consegue escrever todo o numerador já em segundo de arco, fazendo essa transformação indentada aqui, né, encadeada, de radiano para segundo de arco. E embaixo nós temos 0,241 ano. Vamos transformar em século, sabendo que um ano é 10 na menos 2 séculos, né? Então, um centésimo de século é um ano, né? E aí o fator numérico que sobra é 40, tá? Então, nós vamos ter 40 segundos de arco por século. Lembrando que no início do século XX, ou em 1916, onde o Einstein propôs o modelo de perturbação usando a sua já correção da relatividade geral, né, para a força de perturbação, que vai além então do caso clássico, vai além da mecânica clássica, né? Então é uma predição não clássica, né, já usando a relatividade geral, dada a ordem de 40 segundos de arco, a velocidade de precessão, né? Na verdade, a diferença, né, entre o período de órbita clássico com a correção já da realidade geral, né? Isso é muito próximo, né? Obviamente a gente está usando uma aproximação, mas isso já é muito próximo do valor da diferença entre o predito da velocidade de precessão com o teórico, né? Que foi o que a gente mostrou aqui, né? A gente está calculando a relação entre o ângulo abscidal sem perturbação com o ângulo abscidal com a correção, né, da perturbação einsteiniana, né, com relatividade geral. A velocidade de precessão que a gente obteve é justamente o 43 ou 40 segundos de arco, que é o necessário, né, que é a diferença entre o medido e o teórico, né. Então, esse ΔΦ aqui já é a velocidade de precessão medida da diferença entre o teórico e o experimental, né? Então, 43 segundos de arco do século, que era a diferença medida, é predita corretamente na teoria einsteiniana, né, da relatividade geral. Certo? Com isso, eu encerro gravitação, né, ou a lei de força central, e a gente encerra, então, essa grande área de forças centrais, onde gravitação é um dos exemplos clássicos, né, de lei de força central, né. A gente fez uma série de várias aulas aplicando tudo que a gente sabe de informação para a lei de força central para o caso da gravitação. E agora a gente vai para começar uma nova área,
que é a área da dinâmica de sistemas de partículas, né? Até agora nós tínhamos só feito a análise para sistemas para a partícula única, né? No início do semestre a gente analisou o sistema, não sistemas, mas partículas únicas, né? Como é que fica a dinâmica de partícula única, energia potencial, energia mecânica, com leis de conservação para partícula única, e no caso da força central, a gente já generalizou para interação de duas partículas, né? Mas lembrando que no caso da interação de duas partículas, a gente pode sempre escrever a dinâmica do sistema de duas partículas em termos de uma única dinâmica, né? A dinâmica da massa reduzida. A gente conseguiu mostrar que num sistema de duas partículas, a gente pode descrever a dinâmica do sistema de duas partículas como se ela fosse uma única partícula com massa reduzida, né? Cuja a dinâmica é dada pelo vetor posição relativa de uma partícula relativa à outra. Então, no caso particular do sistema de duas partículas, no final das contas, a gente não precisa duas equações dinâmicas, né? Não precisa descrever a dinâmica de cada uma das partículas separadas, a gente consegue escrever tudo em termos da massa reduzida do sistema e o vetor posição relativa de uma partícula relativa à outra, que é uma equação só, né? Toda a análise que a gente fez para forças centrais utilizou o conceito de massa reduzida e vetor velocidade, a posição relativa de uma partícula relativa à outra. Na maior parte do tempo, né, a gente sabe que a fonte, né, uma das partículas é muito massiva, né, e a outra, a partícula de prova é muito menor a massa, né, então tem uma simetria grande, e lembra que nesse caso, né, onde uma das partículas, no caso a fonte, é muito massiva, a massa reduzida do sistema basicamente é no limite a massa da partícula mais leve, né, que é a partícula de prova, no nosso caso. Então está garantido, no caso da gravitação, que a massa reduzida basicamente é a massa do planeta, né, ou seja, do objeto menos massivo. Né. Aqui não, aqui a gente vai generalizar como é que é a dinâmica para o caso de mais de duas partículas, né. Primeiro no caso discreto e depois a gente pode fazer a generalização para o caso contínuo, né. Ou seja, caso discreto, ou seja, poucas partículas, depois a gente pode generalizar para onde a gente tem um contínuo, né, de partículas, né, onde tem um sistema contínuo de massas, né. Então a gente vai começar a descrever o sistema, então vai utilizar quantidades que vão caracterizar um sistema de partículas, tanto no caso contínuo quanto no caso discreto, tá? Antes de fazer a análise de como é que é a dinâmica do sistema de partículas, a gente vai utilizar aqui, basicamente, sistemas onde as partículas que constituem o sistema, todas elas, né, obedecem terceira lei de Newton. Lembrando que a gente fez uma análise acurada lá no início do semestre, né, que a terceira lei de Newton lá não é válida para todos os tipos de força, né. Só, basicamente, a terceira lei de Newton, a versão forte, é obedecida apenas por forças de tipo central, né. Então nós temos que lembrar, né, que quando a gente está analisando as forças internas entre as partículas de um sistema, lembrando que se eu tenho um sistema, esse sistema pode estar como um conjunto sujeito a forças externas, mas dentro dos sistemas a gente tem as interações entre as partículas que formam pares, ação e reação par a par, né? Par de partícula, par de partícula, né? Então, relativo às forças internas de interação entre as partículas, a gente tem que lembrar que a gente tem tanto a forma fraca quanto a forma forte, né, da terceira lei de Newton, né. A forma fraca da terceira lei de Newton significa que as forças exercidas, então, por duas partículas, por exemplo, eu vou chamar a alfaésima partícula e a betaésima partícula, a partícula alfa e a partícula beta, né, duas partículas distintas, né, dentro do sistema. A terceira lei, forma fraca, só nos diz que as forças do par, ação e reação, né, têm igual módulo e têm sentidos opostos, né. Matematicamente, isso é escrito por essa relação, né. A força sobre a partícula alfa devido à partícula beta, o vetor força da força sobre a partícula alfa, o vetor força sobre a partícula alfa devido à beta, aponta em sentido contrário ao vetor força da partícula beta sobre a partícula beta devido à partícula alfa. Então, quando estou analisando um par ação-reação, a forma fraca da terceira lei envolve esta equação, que é a relação entre as duas forças, né, das partículas que estão interagindo. Né? Elas têm igual modo sentidos contrários, isso é apenas
a terceira lei é a versão fraca, né? Se eu tenho campo de força central, ou seja, se as forças de interação for tipo central, na maior parte do tempo é, né? Ou seja, a força central significa que as forças de interação entre as partículas, né, são iguais e opostas, mas se encontram, né, as forças do par ação e reação se encontram sobre a linha, né, elas estão sobre a linha que conecta as duas partículas alfa-beta. Isso é um caso muito particular, que é tipo de lei de força central, né? Então, a terceira a lei de Newton, a versão forte, implica que os pares de ação e reação estão relacionados com força tipo central, tá? A gente pode analisar os dois casos, se a interação das partículas dos sistemas obedece à forma fraca ou a forma forte da terceira lei. Tá? Em geral, a gente está assumindo que as forças de interação entre as partículas do sistema obedecem à forma forte, que envolve, então, forças de interação internas entre as partículas que são de tipo central. Né? Claro que não tem como garantir que isso é sempre válido, né? Mas na maior parte do tempo, isso é verdade. Né? Por exemplo, na maior parte do tempo, uma das interações possíveis entre partículas do sistema, se elas têm carga elétrica, é a força coulombiana, tanto atrativa quanto repulsiva, né? Essas leis de força são forças centrais. Gravitação, né? Se eu estou com um sistema onde eu tenho massas, a interação entre elas, entre as massas do sistema, vai ser gravitacional, que também é lei de força central. Na maior parte do tempo dos exemplos práticos, né, as forças de interação entre as partículas são centrais, e aí a gente tem obedecimento, né, da terceira lei na sua versão mais forte. Lembrando que as forças de interação dependem da velocidade, né? Por exemplo, é o tipo de as forças magnéticas, né? Se a gente está interagindo aqui partículas do ponto de vista de interação magnética, e eu mudo de figura, né? Porque as forças magnéticas dependem da velocidade e as forças que dependem da velocidade não obedecem à terceira lei explicitamente, né? Elas não obedecem à terceira lei de Newton. Pares, ação, reação, se a interação é tipo magnética. Bom, feita essa primeiro adendo que a gente vai considerando na maior parte do tempo as interações entre as partículas como sendo interações centrais, né, que é este tipo aqui especial de interação, né? Ou, no caso geral, sempre vai ser obedecido, né, que essa equação aqui é válida para os pares ação e reação. A gente vai, então, descrever a dinâmica do sistema. Como é que eu vou descrever a dinâmica do sistema? A primeira quantidade básica para descrever um sistema de partículas é o conceito de centro de massa do sistema, né? Centro de massa do sistema. Então, como é que eu vou definir centro de massa do sistema? Da mesma maneira como eu defini para duas partículas, né? Para o sistema de duas partículas, né? Então, se eu tenho um sistema composto de N partículas, N pequenas partículas, né? Então, aqui eu primeiro vou considerar o caso do sistema discreto, né? Então, se eu tenho um sistema que é composto de N partículas, cada uma dessas partículas tem uma massa, tá? A massa da alfaésima partícula é M-alfa, então onde o alfa vai variar de 1 até N, né? Então M-alfa é a massa da alfaésima partícula do sistema, onde eu tenho N partículas. Então o alfa vai de 1 até N, né? Para cada massa pontual, né, a gente vai ter o seu vetor posição. Então aqui eu vou ter um sistema de coordenadas inercial, né, um sistema de coordenadas inercial, onde as leis de Newton são válidas, né? Para cada massa, ou seja, para cada partícula do sistema, eu vou ter um vetor posição localizando nesse sistema de referência inercial a posição da alfaésima partícula. Então, o R alfa é o vetor posição da alfaésima partícula que tem massa m alfa. A massa total do sistema é a soma das massas, né? Então, em termos das massas m alfa, se eu somar sobre todos os alfas, as m alfas, eu vou ter a massa total do sistema. Então, a massa total mzão do sistema é a soma sobre alfa, com um alfa igual a 1 N das m alfas, né? As massas individuais das partículas do sistema. Com isso, a gente pode, então, definir, né, escrever o vetor posição do centro de massa. Eu vou definir como vetor R maiúsculo. O vetor posição do centro de massa para um sistema discreto de partículas, né,
É 1 sobre a massa total, o somatório do produto massa multiplicado pelo seu vetor posição individual. Então, 1 sobre a massa total, somatório sobre alfa, os produtos, massa de cada partícula multiplicado pelo seu vetor posição, R alfa. Vocês conseguem ver daqui que o vetor posição do centro de massa nada mais é que uma média ponderada, né, dos vetores posição pesados, né, pelas massas das partículas dividido pela massa total do sistema. Tá claro que nessa soma aqui vão privilegiar posições, né, onde eu tenho concentração de massa, né, nas regiões onde eu tenho massas maiores, né, ou maior concentração de massa, para lá que vai se deslocar o vetor posição do centro de massa. Mas dá para ver, no caso do sistema discreto, nada mais é a posição do centro de massa, do vetor centro de massa, é uma média então ponderada dos vetores posições, onde as médias são pesadas pelas massas, né, das partículas do sistema. Isso no caso discreto, né? Se eu estou com um sistema contínuo de massa, né, o número de partículas tende a infinito, né? Obviamente, o meu somatório vai virar uma integração, então esse somatório vai virar uma soma de Riemann, né? Porque eu vou ter uma soma infinita, certo? Sobre as massas, né? Então, a forma, no caso, onde eu tenho um sistema contínuo, né? O somatório vira uma integral, o somatório vira uma integração. A integração vai ser na massa, porque eu estou somando na massa, né? A integração vai ser na massa, ou seja, no elemento infinitesimal de massa. O R que está aqui é a posição. No caso aqui, o R, no caso do sistema contínuo de massa, o R é a posição do elemento infinitesimal de massa que eu vou integrar. Então, a definição do vetor posição do centro de massa, no caso contínuo, é 1 sobre a massa total, a integração sobre os elementos infinitesimais de massa, onde esses elementos infinitesimais de massa, um deles está localizado na posição R. Depois a gente vai explicar como calcular isso explicitamente, caso a caso, casos particulares, né, para distribuições contínuas de massa. Eu só estou aqui escrevendo os dois casos de como é que é o cálculo, né, o vetor posição do centro de massa, tanto no caso discreto quanto no caso contínuo. No nosso caso aqui, nós vamos sempre analisar primeiramente o caso discreto, onde, como eu comentei, é basicamente a média ponderada das posições das partículas do sistema, onde o peso nessas médias ponderadas são as massas, né? As massas de partículas do sistema. É essa expressão que eu vou utilizar para fazer as minhas derivações, por enquanto. Eu vou assumir sempre, inicialmente, que o sistema é discreto. Bom, definimos o vetor posição de centro de massa. Com o vetor posição de centro de massa, agora a gente vai definir momento linear de um sistema de partículas, né? Então, lembrando, né, que no caso de um sistema de partículas, como eu tinha falado antes, né, se eu tenho um sistema de partículas, eu vou assumir que ele é discreto, né, uma partícula dentro do sistema, que é, por exemplo, a alfaésima partícula do sistema, né, ela está sujeita a dois tipos de força, né, ela está sujeita a forças externas ao sistema e as forças de interação entre as partículas do sistema com ela. Então, se eu estou com uma determinada partícula, por exemplo, a alfaésima partícula do sistema, eu vou ter que separar as forças que atuam sobre ela como sendo externas e internas, tá? Então, eu vou começar aqui a analisar quais que são as forças que atuam sobre a alfaésima partícula do sistema. Eu estou representando bem simples aqui, eu tenho um sistema, aqui eu tenho a alfaésima partícula aqui dentro, e eu tenho forças externas, né? A parte das forças externas, né, eu vou chamar as forças externas atuando sobre a partícula alfa, né, ou alfaésima partícula do sistema, eu vou denotar por F alfa externo. Então, é a força externa líquida atuando sobre a alfaésima partícula. Também, a partícula que está dentro do sistema também sente as forças de interação das partículas constituintes via par, ação e reação com ela, né? Então, ela também interage, além das forças externas, ela interage com as N-1 partículas do sistema de N partículas, né? Então, a alfaésima partícula sente a interação de todas as outras em volta dela, certo? Eu vou chamar essa interação da partícula F alfa com todas as outras partículas de F alfa interno, né? Então, é a força líquida interna
devido à interação da partícula alfa com as outras partículas do sistema. Ou seja, eu vou somar, né, as forças de interação, ou seja, os pares ação e reação, sobre a partícula alfa devido às outras beta-partículas, né, as betaésimas partículas do sistema, onde o beta vai, claro, somado de 1 até n-1. Aqui eu estou separando só a força líquida externa com a força líquida interna, que tem a ver só com os pares ação e reação, né? Lembrando que alfa-beta, F alfa-beta é a força sobre a partícula alfa devido à partícula beta, claro que eu vou somar sobre todas os betas, né? Todas as outras partículas sem ser o alfa, né? A força total, né? A força líquida total sobre a partícula alfa, ou alfaésima partícula do sistema, é a soma da força líquida externa com a força líquida interna, né? Com a força total sobre a partícula alfa, F alfa, né? Ou seja, a força total sobre a alfaésima partícula do sistema, eu posso calcular quanto é que é a variação do momento, né, linear dessa partícula, né? Lembrando que a taxa de variação temporal do momento linear de uma partícula, que é o P alfa, né, da alfaésima partícula, é basicamente igual à força total sobre a partícula. Essa é a segunda lei de Newton, né? A força líquida total é igual à variação temporal do momento linear, né? Lembrando que a variação do momento linear da partícula alfa pode ser escrita em termos da massa vezes a aceleração, né? Ou seja, massa vezes a aceleração dessa partícula é igual à força líquida total sobre ela, onde eu estou separando a externa e a interna, a contribuição das forças externas e das internas para a força sobre a partícula alfa, né? Então, a segunda lei me diz que a massa da partícula alfa multiplicada pela aceleração da partícula alfa, que é R alfa, 2 pontos, né? É a soma das forças externas e internas sobre a partícula alfa, né? Então, eu aqui estou escrevendo explicitamente, lembrando que a massa da partícula alfa é uma constante, né? Eu consigo escrever a segunda lei para a partícula alfa como sendo derivada segunda, né, temporal, do produto massa da alfa pelo vetor posição da alfa. Com isso eu reobtenho massa vezes aceleração, uma massa constante, né? Isso é igual à soma das forças externas e internas sobre a partícula alfa, né? Essa é a segunda lei para a partícula alfa, para uma das partículas do sistema, né? A taxa de variação temporal do produto massa vezes a posição da partícula alfa está relacionada com a soma das forças externas e internas sobre a partícula. Se eu fizer aplicar do lado esquerdo e direito desta equação, que é a segunda lei para a alfaésima partícula, né, a soma sobre todas as partículas alfa, né, o que eu vou obter? Então, eu vou aqui, vou vir e somar do lado esquerdo e direito a soma sobre todas as alfaésimas partículas, né? É igual para uma partícula, somo sobre todas as outras. Eu vou obter, então, do lado esquerdo a derivada temporal, de segunda ordem, né, da soma em alfa do produto M alfa, R alfa. E no lado direito, claro, eu vou ter a soma, né, das forças externas e internas, né, sobre todas as partículas do sistema, né? Quando eu somo sobre alfa, eu vou ter a soma total externa sobre as partículas do sistema. E aqui, no segundo termo, eu vou ter a força interna total, né, das partículas do sistema. Força interna total. Ou seja, a soma de todos os pares ação e reação das partículas constituintes do sistema, né? E, claro, mais a força total externa sobre as partículas do sistema, né? Lembrando que a minha soma aqui, né, quando eu somo sobre alfa, o beta tem que ser diferente do alfa, porque as partículas não interagem com elas mesmas, né? O F alfa é zero, né? A partícula não interage com ela mesma, ela só interage com as outras partículas do sistema. Mas está claro que do lado direito, basicamente, a soma das forças externas sobre todas as partículas do sistema, que vai dar a força total líquida externa, né, sobre o sistema, e a soma dos pares ação e reação de todas as partículas do sistema, que é zero, né? Se eu tenho a soma de todos os pares ação e reação, como os pares ação e reação obedecem de maneira bem simples, né? No caso mais simples, no caso mais fraco, né, da terceira lei, os pares ação e reação são contrários, né, em sentido, né? A gente tem o cancelamento total dos pares ação e reação. Então, dá para mostrar claramente, né, que esse segundo termo aqui na soma dos pares ação e reação, essa segunda quantidade aqui já é zero,
porque a soma dos pares ação e reação é nulo. Então dá para ver o que aqui claramente, né? Que a taxa de variação temporal, segunda ordem, né? Derivada segunda no tempo, da soma sobre alfa, né? Soma sobre todas as partículas do sistema, do produto M alfa, R alfa, é basicamente a força total externa, né? Aqui claramente quanto é que é. Lembrando que na nossa definição do vetor posição do centro de massa, né, no caso do sistema discreto, né, o vetor posição do centro de massa é 1 sobre a massa total, somatório M alfa R alfa. Então, essa coisa que está aqui pode ser reescrita em termos do vetor posição do centro de massa, né? Ou seja, a massa total multiplicada por a posição do centro de massa é justamente soma sobre alfa M alfa R alfa. Então, eu vou substituir essa quantidade que eu estou calculando a derivada segunda temporal, né, em termos da posição do centro de massa. Tá claro que ele é massa total do sistema vezes a posição do centro de massa é igual a soma em alfa, M alfa, R alfa. Então, do lado direito, nós temos a derivada segunda temporal da massa total do sistema multiplicada pela velocidade, pela posição do centro de massa. Certo? Igual, lembrando que a soma sobre alfa das forças externas sobre cada partícula do sistema vai nos dar, então, a força total líquida externa, né, sobre o sistema, que eu vou chamar de R resultante externa. A força resultante externa, basicamente, a soma sobre todas as forças externas, das forças externas sobre as partículas do sistema, né? Então, para cada partícula, eu sei quanto é que é a contribuição da força externa, soma sobre todas as partículas, eu vou ter a força resultante externa sobre o sistema, né? Que é o RF externo. Isso aqui vai nos dar a equação dinâmica para o sistema de partículas, né? Escrita em termos, então, do centro de massa. Dá para ver que aqui, claramente, a equação de movimento aqui é relativa para o sistema, descrevendo o sistema, né? É relativo ao centro de massa. Lembrando que o termo que somam as forças dos pares ação e reação é nula, né? Usando só a versão fraca da terceira lei, tá? Então aqui a gente já tem a equação dinâmica que vai reger a dinâmica newtoniana no sistema de partículas, no caso aqui um sistema de partículas discreto. A equação dinâmica está clara, né? A massa total multiplicada pela aceleração, quando eu aplico a derivada segunda, vezes a aceleração do centro de massa, né? Massa total multiplicada pela aceleração do vetor da posição do centro de massa é igual à força líquida externa sobre o sistema. Essa é a segunda lei versão de sistema, né? Então tá claro aqui como é que a gente vai descrever um centro de massa, um sistema de partículas, né? Basicamente toda a dinâmica de um sistema de partículas é descrita pelo centro de massa, tá? Então, se a gente olhar aqui a equação dinâmica que a gente obteve, a gente tem que o centro de massa de um sistema se move como se fosse uma partícula única com massa total igual à massa total do sistema, né? Massa emisão, né? Sob a ação da força externa total, a FR externa, né? Explicitamente, independente da força interna entre as partículas. Vejam bem, a equação dinâmica que a gente obteve, né, é uma segunda lei para o centro de massa, mas quem controla a dinâmica, ou seja, quem controla a aceleração, são apenas as forças externas totais. As forças internas de interação entre as partículas não têm relevância nenhuma, elas não aparecem na lei dinâmica, né? Ou seja, a dinâmica de um sistema de partículas é controlada unicamente pela força líquida total externa sobre as partículas do sistema, né? Bom, se eu tenho a equação dinâmica, eu posso ver em que condições o momento linear do sistema é conservado, tá? Então, lembrando que eu posso definir o momento linear total do sistema, que eu vou chamar de P maiúsculo vetor, né? O momento linear total do sistema é a soma, né? A soma dos momentos lineares das partículas individuais nesse sistema discreto. Então, eu vou somar sobre alfa os momentos, né, individuais. Os momentos individuais é a massa de cada partícula multiplicada pela velocidade de cada partícula, que é o vetor R alfa ponto, né? Ou seja, a derivada do vetor posição para cada partícula. Isso é a definição do momento linear total do sistema, como sendo a soma dos momentos lineares individuais do sistema. Lembrando que a gente pode lembrar que derivada da posição, que é a velocidade, pode sair para fora aqui do somatório, né? Eu ainda posso escrever, então, no momento linear total do sistema, Pzão, né? É a derivada temporal
do somatório M-alfa R-alfa, né? Lembrando que o somatório M-alfa R-alfa pode ser escrito em termos do centro de massa, né? Da posição do centro de massa. Somatório de M-alfa R-alfa é justamente a massa total do sistema, né? Multiplicada pelo vetor posição do centro de massa. O que eu vejo com isso, né? Eu também posso, lembrando, se somatório de M-alfa R-alfa é a massa total do sistema multiplicada pelo vetor posição do centro de massa, eu estou derivando temporalmente, né? Eu consigo mostrar explicitamente que o momento linear total do sistema também pode ser escrito em termos da informação do centro de massa. Está claro aqui que o momento total linear do sistema, Pzão, né? Momento linear total do sistema, é basicamente a massa total do sistema multiplicado pela velocidade do centro de massa, o Rzão ponto, né? Ou seja, de novo, o momento linear total do sistema é descrito em termos do centro de massa. Ele é a massa total do sistema multiplicado pela velocidade do centro de massa, né? Então está claro aqui, né, que o momento linear do sistema, que é o momento linear total do sistema, é o mesmo de uma partícula única, né, que tem massa total m localizado na posição do centro de massa. Então, tanto a lei dinâmica quanto o momento linear total do sistema, ambos, tanto a lei dinâmica quanto o momento linear total do sistema, são escritas em termos do centro de massa, certo? Tudo funciona como se o sistema fosse uma partícula única de massa total emissão, e o ponto que vai escrever a dinâmica é o ponto localizado no centro de massa. Como o centro de massa de sua partícula única, que tem uma equação dinâmica que envolve só as forças externas, aí o momento linear do sistema é descrito pela velocidade, basicamente, do centro de massa. Né? Certo? Toda a dinâmica é escrita em termos do centro de massa. Né? Aí eu consigo ver em que condições o momento linear total do sistema é conservado. Ou seja, quando é que o momento linear de um sistema de partículas é conservado? Né? Tá claro. Eu vou ter conservação do momento linear quando as forças externas são nulas. Né? Se a massa vezes a aceleração do vetor centro de massa, posição do centro de massa, né, é igual à força externa, quando não tenho força externa, ou seja, o sistema está livre, né, eu tenho que massa vezes a aceleração do centro de massa é zero, que é esta quantidade que está aqui, né? Massa vezes a aceleração do centro de massa é zero. Se eu estou com um sistema de partículas livres, né, livre de forças externas, essa equação ainda eu posso escrever como derivada temporal da massa vezes a velocidade do centro de massa, mas lembrando que velocidade, derivada temporal da massa vezes a velocidade do centro de massa é zero para um sistema livre, né? Isso significa que massa vezes velocidade do centro de massa é zero, é uma constante, né? Massa vezes velocidade do centro de massa é uma constante no caso do sistema livre, certo? Então eu vou ter conservação do momento linear de um sistema, mas eu não tenho forças externas, ou seja, esse sistema está livre, independente da lei de interação entre as partículas internas do sistema, né? Então, se eu estou com um sistema de partículas livre, ou seja, sem forças externas atuando sobre ele, o momento linear total Pzão, né, vai ser conservado, e significa que o momento linear do centro de massa, né, que é o momento linear total do sistema, também é o momento linear do sistema, vai ser conservado. E significa que a velocidade do centro de massa é uma constante, né? Como a conservação de momento linear implica que massa vezes velocidade do centro de massa é uma constante, isso implica automaticamente, como a massa total é conservada, é constante, né? Isso implica que a velocidade do centro de massa é uma constante no caso de um sistema sem forças externas. Isso significa que o centro de massa desenvolve um movimento retilíneo uniforme, né? Se o sistema está livre, né? O que a gente vai fazer na aula que vem é analisar mais leis de conservação, por exemplo, a definição de momento angular de um sistema de partículas, né? E também como é que eu exprimo a energia mecânica do sistema, né? Então, para eu escrever a energia mecânica de um sistema, a gente vai ter que escrever quanto é que é a energia cinética de um sistema, né? E quanto é que é a energia ou as energias potenciais, né, de um sistema. No caso da energia potencial é um pouco mais complicado, né? Porque lembrando que a gente tem tanto forças externas quanto forças internas. No caso da escrita da energia potencial, a gente vai ter que separar, né,
a energia potencial associada com os campos externos, os campos de forças externos ao sistema, e a energia potencial associado à interação entre as partículas, né? Então, na aula que vem, a gente vai separar as contribuições para a energia potencial total do sistema, separando entre externas e interações internas, as forças internas e externas. Obviamente, eu só posso escrever energia potencial externa e interna se em ambos os casos, né, as forças externas e as internas de interação são forças tipo central, né? Se elas forem tipo central, a gente sabe que ela... Ou seja, se fosse em campos conservativos, né? Tanto os externos quanto os internos tem que ser campos de força de interação conservativos para eu conseguir escrever esses campos de força em termos de energias potenciais. Então, na aula que vem, a gente vai fazer a generalização de momento angular e de energia mecânica, generalizando o conceito de energia cinética e potencial para o caso de um sistema de partículas. Por enquanto, a gente vai analisar sempre casos discretos, né? E depois a gente vai analisar o caso de um sistema contínuo de massa, como é que a gente calcula todas essas quantidades, né? Como é que a gente calcula a posição de antimassa no caso contínuo, como é que a gente calcula o momento linear no caso contínuo e assim por diante, né? Por enquanto, toda análise aqui é válida, né? Que eu estou analisando para os sistemas discretos, né? Mas a generalização é simples, né? Vai envolver integrações sobre os elementos de massa, né? Em geral, a gente não faz a integração mesmo no elemento de massa, a gente reescreve os elementos infinitesimais de massa em termos de elementos infinitesimais de volume, no final das contas, assumindo uma expressão simplificada para a densidade de massa, que pode ser tanto uniforme quanto não uniforme, mas a integração em si aqui vai ser no volume e não na massa, explicitamente, né? A gente vai fazer a conexão entre os elementos de massa, infinitesimais de massa, com os elementos infinitesimais de volume espacial, né? E aí a gente faz a integração espacial que a gente está acostumado a fazer, né? Com isso, encerra essa parte inicial do sistema de partículas. Falando na aula que vem, a gente segue, como eu comentei com vocês, então a generalização de momento angular e energia mecânica do sistema de partículas, em que condições essas quantidades, né, essas quantidades momento angular e energia mecânica são conservados. Lembrando que a gente está agora numa próxima área, né, que é a área de sistemas de partículas, né, que é uma área bem longa, que a gente vai utilizar algumas semanas para analisar. Certo? Com isso, encerrar a aula de hoje. Fico à disposição de vocês, também por online, né? E voltamos na próxima quarta-feira, né? Na próxima quarta-feira, continuamos com os sistemas de partículas, né? Sábado agora temos, apesar de não ter uma aula de par, sábado já vou deixar para vocês as atividades para a próxima semana, né? Como é usual, certo? Onde eu vou começar a discutir alguma coisinha sobre sistema de partículas, né? Já nas atividades dessa semana. E voltamos na quarta-feira. Bom descanso, bom final de semana. Nos voltamos então na quarta-feira com